Sentai-vos, povo de Deus. Eu quero com muito carinho, mais uma vez, acolher todos vocês. Sejam bem-vindos aqui no santuário. Quem vem pela primeira vez, quem está aqui a primeira vez, que alegria, que bom que vocês estão aqui. É uma alegria ver vocês aqui, perto das coisas de Deus. Muito obrigado. Ouvimos o Evangelho das Bem-aventuranças, e é aqui que eu quero me situar um pouquinho. A luta do agora para a alegria no depois. Se tem uma coisa que pode ser para nós e será sempre um desconcerto, é esta coisa que o cristianismo tem. Nós estamos diante de uma realidade fecunda, que é o cristianismo, que não se entende em uma primeira leitura ou numa primeira observação. Guimarães Rosa, um escritor mineiro, escreveu um texto em que se chamava A Terceira Margem do Rio. Mas quando nós olhamos um rio, nós só vemos duas margens. Não existe uma terceira margem no rio. Margem direita, margem esquerda, e assim vai. E aí está a beleza do conto de Guimarães Rosa, porque o autor insinua a vida a partir de uma outra realidade que a gente não consegue ver. E a beleza da vida muitas vezes está onde, meu povo? Naquilo que a gente não consegue ver. A partir daquilo que os olhos não podem enxergar. E aí você entrou no coração do cristianismo, porque Jesus está falando de uma terceira realidade que se supõe, para entendê-la, um crescimento, um amadurecimento, uma visão mais aguçada, menos comum, menos superficial, porque Deus não mora na superficialidade, Deus mora na profundidade. É por isso que a felicidade é um poço fundo, que tem que fazer esforço, assim como na roça. Eu me lembro, para a gente tirar a água de qualidade, tinha que cavar muito. Quantos poços cavados com profundidade? Por quê? Porque os poços com profundidade tinham a água de melhor qualidade. E quando se jogava o balde no poço, quanto mais pesava para puxar a corda, mais água tinha que puxar dentro daquele balde. Quanto mais a gente esforço fazia para chegar aquele balde até em cima do poço, quando a gente olhava, valia a pena o esforço que a gente passou para tomar aquela água que vinha do fundo do poço, que era límpida, cristalina. Passamos o trabalho para puxar o balde, mas quando chegou dentro do balde aquela água límpida, cristalina, a gente disse: valeu o esforço e o tempo que eu levei para trazer este balde cheio de água. Compreender o Evangelho, esta felicidade que Jesus fala, não vem de um dia para o outro, tampouco é o amadurecimento da noite para o dia. Só pode entender a felicidade aquele que soube mergulhar naquilo que vem antes da felicidade. Só vai entender o que é a felicidade que o Evangelho fala aquele que soube mergulhar e entender o antes da felicidade. Só podemos falar de consolo se antes soubermos falar de desespero, porque a vida humana é concreta, e a vida humana ela vai ganhando significado se a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro. Se você ainda não pode descobrir o que realmente te faz feliz,
Se talvez você não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se você ainda é infeliz, talvez seja porque você ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza. Você talvez ainda não mergulhou no mistério do seu sofrimento. Talvez por isso você ainda não extraiu nada dele, não soube lutar de um jeito certo ainda. Eu só posso falar, eu só posso sentir o que é bom, eu só posso saber o que é bom depois que eu passei por aquilo que não era bom. Eu só posso entender o valor da vida, o quanto é bom viver, quando talvez eu tive naquela UTI entubado. Aí quando eu volto, eu olho a vida de um jeito diferente. Eu só posso falar da alegria e saber o que é alegria quando eu fiz a experiência de uma tristeza profunda que carregou a minha alma por muito tempo. O Evangelho nos diz o tempo todo que só pode vencer aquele que sabe lutar. Por exemplo, uma cigarra para cantar, antes de uma cigarra cantar, antes disso, a cigarra precisa passar 1 ano na solidão da terra, vivendo o que? O processo da metamorfose. Uma cigarra para cantar o dia inteiro, que é o tempo que dura a vida dela, ela precisa cultivar-se durante 1 ano na solidão da terra, sozinha, vivendo o processo de tornar-se cigarra, até romper da terra, e ela vai cantar até explodir. Ela passa 1 ano na solidão para cantar apenas um dia na vida dela. Ela passa 1 ano na solidão, mas ela se cultivou tanto que ela vai cantar, e ela vai explodir, e ali vai ser a morte dela. Entendam o que eu quero dizer hoje. O canto de um dia da cigarra é a expressão dela de preparação da vida inteira dela. Um único dia ela expressou tudo o que levou 1 ano para se tornar, e logo depois do canto, morrer. Bem-aventurada a cigarra que passa pela solidão da terra. Bem-aventurada a cigarra que suporta o peso da solidão, porque dela será o canto, dela será a melodia. Eu não conheço muito a sua vida nesse 7 de setembro que você aqui está. Conheço alguma coisa, porque quando a gente se olha, a gente sabe que de alguma forma a gente passou as coisas semelhantes, a gente passou por trabalhos, problemas semelhantes. Mesmo que a gente não tenha oportunidade de sentar-se à mesa e contar as dores que a gente tem nessa noite, veremos que em muitos momentos as nossas histórias se encontram. Porque a vida é assim. Os sofrimentos humanos, eles são semelhantes. Já dizia a minha mãe: cada um no seu canto sofre o seu tanto. Não é assim? Cada um no seu canto sofre o seu tanto. Se hoje você quiser fazer um relato da sua vida e ver o quanto você já cresceu na sua história, se hoje você quisesse fazer um relatório da sua vida para contar ao mundo que é você, é só você fazer um relato de tudo que você já sofreu, de tudo que já teve que lutar, desempenhar, de tudo que você precisa reconciliar dentro de você, porque ali está a sua identidade, ali está a sua marca, ali está a sua casa, na vida que você se empenhou, nos filhos que você criou, nas noites mal dormidas que você passou para que aquela criança tivesse vida, para que ela continuasse viva. Nós somos na história a soma de tudo aquilo que a gente foi capaz de preparar ao longo da vida. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem você é, você não teria como não enxergar que tudo que passou, tudo que você já sepultou, tudo que você já se enfrentou,
Porque não há ser humano concreto fora da existência do sofrimento, meu povo. Não existe ser humano concreto fora da existência do sofrimento. Mas não é um sofrer pelo sofrer, é um sofrer por uma equação entre sofrimento e perspectiva de ressurreição. Não há ressurreição sem o Calvário, meu povo. O sofrimento de uma caminhada vale a alegria de uma chegada. Isso é ser bem-aventurado. É você ter a certeza de que esta religião, este Deus que você ama, não quer outra coisa senão colocar você no caminho da alegria, mas de uma alegria que não é passageira, de uma alegria que não é por causa de um copo de Freixenet, de uma alegria que não é por causa de um martelinho de 51, que não é uma alegria por causa da balada de uma noite, que não é uma alegria perene. É uma alegria que vai dando direção, é uma alegria que vai dando significado, é uma alegria que vai ressignificando, vai dando sentido, vai dando plenitude para aquilo que a gente vive e como a gente vive. Nós, em muitos momentos da vida, chegamos diante de algumas soluções em que ou a gente vive o processo de perda para recomeçar, ou a gente morre onde está. Não dá, gente. Olhem para o Padre, pense comigo. Morrer, todo mundo vai morrer. Mas então por que aquela criatura que sabe que todo mundo vai morrer não se levantou mais do fundo daquela cama? Porque o filho morreu, porque o marido morreu, porque a esposa morreu. Se a gente sabe que a morte é para todos e todos vão viver o processo da morte cedo ou tarde dentro da sua família, por que a gente não tem condições de se levantar daquela cama e dizer: eu vou seguir a minha vida, eu vou continuar a minha história, eu preciso, eu não tenho outra chance a não ser essa? Por que, meu povo? Por que a gente insiste às vezes em ficar no sofrimento, na dor, na tristeza? Pense. A gente tem que recomeçar. Quando a gente não reage diante da vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando a gente vai desanimando aos poucos, quando a gente vai perdendo a vontade de fazer as coisas aos poucos, quando a gente vai desistindo da vida aos poucos, por favor, quando a gente não percebe mais, quando a gente começa a sentir que não pode mais alçar voos, isso move o sentido de tudo o que queremos ser nesta terra. Muitas vezes somos águias e vivemos como se fôssemos galinhas no quintal, porque não tivemos a coragem de enfrentar os sofrimentos que a vida nos deu. Mas que coisa, gente! Você nasceu para ser águia e às vezes está vivendo no quintal, na camponeira, como uma galinha que não consegue mais voar. Por quê? Porque você não ressignificou os acontecimentos da vida, os sofrimentos que a vida lhe deu de um jeito certo. Não sei se vocês já ouviram falar da águia americana. A águia americana, ela é um pássaro que as unhas dela vão crescendo e vão se entortando, e o bico dela também vai crescendo e vai se entortando, e chega num determinado período dela, que a águia americana, ela precisa de 6 meses de hibernação. Por que ela precisa de 6 meses de hibernação? Ela precisa passar por um processo onde ela vai ter que quebrar o bico dela. Ela vai passar por desconforto, mas ela mesma vai ter que quebrar o bico, para depois aquele bico voltar a vir para ela poder comer. E quando o bico então se sustenta, se torna firme, com um novo bico, ela vai ter que quebrar as suas unhas que já se entortaram, senão ela não consegue mais pegar os animais para se alimentar. O que ela precisa pegar com as unhas, porque elas vão entortando. Depois, com o bico, ela bate nas unhas, até quebrar as unhas, para virem as unhas novas. Depois a águia americana, ela tem um terceiro processo, que são as suas penas. As penas dela ficaram velhas,
Então, com a nova unha, com o novo bico, ela vai tirando as penas velhas e permitindo então que cresçam as novas para ela enfrentar um novo tempo na sua vida. Às vezes a gente deixa os sofrimentos consumir a gente. Às vezes a gente deixa as dores consumir a gente. E a gente não tem coragem de quebrar. A gente não tem coragem de arrancar. Muitas vezes somos águias e vivemos como se fôssemos galinha no quintal, quando não tivemos a coragem de enfrentar os sofrimentos. Eu vejo como padre o tempo todo o sofrimento das pessoas. Todo dia eu vejo o sofrimento das pessoas, a luta das pessoas. Todo dia. E só há duas formas de encarar. Ou a gente encara de frente, lutamos para vencer esta hora de dor e trocamos o que nos incomoda, ou ficamos o resto da vida lamentando porque não sabemos e não conseguimos. Não tem outro jeito. Não tem receita pronta, meu povo. Não tem. É isto. É passar pela dor que temos que passar. É viver o desconforto que temos que viver. É viver o limite que a gente vai ter que viver. A gente precisa. Não dá. Hoje Deus me quer de pé, Deus me quer vivo, Deus me quer lutando. Ou então nós vamos nos tornando sem vida, achando que não tem mais jeito a vida. Existe força no específico que pede de nós viver o sofrimento de um jeito certo. Viver o sofrimento de um jeito certo. Só podemos chegar à beleza do depois se soubermos encarar a dor do agora. Penso com muito carinho no medo da morte. Às vezes eu penso, quando chegar ao final da minha vida, qual é o meu medo? O meu medo no final da minha vida é de não ter realizado nem 50% daquilo que eu poderia ter vivido, mas que por negligência minha eu não vivi, eu não busquei, eu não fui. Bem-aventurados os que não deixam para o amanhã. Bem-aventurados os que tomam decisão. Bem-aventurados os que não deixam para amanhã a vida que está passando, que está indo, que está terminando, que está envelhecendo, que está se tornando tão pequena. É por isso que eu trouxe esse balde aqui hoje. Justamente para falar do Evangelho, das bem-aventuranças. Quando eu jogo o balde no poço, ele vai, e quando chega lá no fundo do poço, ele tem a missão de se tornar cheio. Quantas vezes para minha nona ela mandou, vai lá no poço e traz um balde d'água. E a gente ia lá no poço, enchia o balde, virava de um lado, virava para o outro, até ele enchendo, afundar. E depois a gente ia trazendo ele para cima. Às vezes a mão ficava arranhada, a mão ficava machucada, doía o braço. Tinha hora que a gente tinha que pegar no poço e apoiar sobre os tijolos, porque a gente não dava conta. A gente era adolescente, fraquinho ainda. Mas depois que a água chegava aqui em cima, a alegria não era só de quem puxava a água. A alegria era também de quem bebia a água e de quem estava perto, porque tinha o prato limpo, tinha os talheres limpos, tinha a mesa limpa, tinha a pia limpa. Então, meu povo, o teu esforço para seres melhor vai trazer alegria para muita gente. A tua luta para te levantar desse sofrimento, desse caos que você vive, vai trazer alegria para muitas pessoas. Então, tenha coragem às vezes de pegar esse balde e lançar onde ele tem que ir. Mas tenha coragem de enfrentar todos os dias o processo de puxar até ele vir com a água límpida e cristalina.
Porque às vezes a gente é egoísta. Às vezes a gente é muito egoísta. A gente pensa só na gente. A gente pensa é só em mim. Quando tu não te levanta, tu faz muita gente triste do teu lado. Quando tu não te levanta, tu faz muita gente chorar perto de ti. Quando tu não te levanta, tu faz muita gente também perder a esperança perto de ti. Por quê? Porque tu não teve coragem de decidir. Aí as pessoas te olham com dó, com tristeza. Se meu filho, meu Deus, moço, perdeu a esperança, perdeu a alegria, perdeu tudo. Qual é o coração de uma mãe que aguenta ver um filho de 20 anos, 25 anos, triste, no fundo do poço? Qual é o marido que aguenta ver a mulher no fundo de uma cama, chorando, sofrendo? Então, meu povo, o teu esforço vai fazer muita gente feliz, mas você tem que decidir. Eu posso estar ao teu lado, mas eu não posso viver a tua vida por ti. Eu posso dizer, toma na minha mão e vamos, mas a quem compete o esforço de lutar é tu. Existem coisas que eu não posso viver por você, é você que tem que viver. Existem coisas que eu não vou poder passar por você, é você que vai ter que passar. Então, meu povo, toma cuidado para não jogar às vezes o balde, a corda, tudo para o fundo do poço. Tem muita gente jogando água e balde no fundo do poço, e fazendo muita gente que está lá em cima olhando sofrer, porque não teve a atitude de encarar a dor e de fazer da dor não um precipício, mas apenas um passo na busca da sua própria humanização. Eu lhe peço, por favor, não jogue a água e o balde e também a corda tudo junto. Se o balde foi lá no fundo do poço, que é tu, mas tenha força interior de ao menos manter a corda na mão, não para te enforcar, mas para puxar o que tem de melhor do fundo da vida que a gente vai. Lá no fundo da vida, quando a gente chega no fundo do sofrimento, no fundo da dor, no fundo da tristeza, no fundo da angústia, no fundo da solidão, tenha coragem de pegar, nem que seja devagarinho, por essa corda, mas vá puxando, porque o dia que tu veres a água que tem dentro, tu vai dizer, ainda bem, bendita aquela pessoa que chegou na minha vida, bendita aquela missa de cura e libertação que chegou perto de mim, bendita aquela pessoa que veio. Ela deve estar aqui, se não for embora eu não sei, porque tem gente que não sossega muito mais. Antes da missa atendi uma pessoa que me dizia, padre, há 33 anos eu não botava mais os pés na igreja, e agora eu descobri, toda quarta-feira eu estou aqui rezando. Eu estou mudando, padre, eu estou me convertendo, padre. 33 anos que não entrava numa igreja, agora está aí, se regenerando, porque quase que jogou a água, o balde, a corda, tudo junto. Mas Deus sempre coloca alguém que dá uma faísca e diz, para, vai, porque tem chance ainda na vida. Não desista, meu povo. Bem-aventurados aqueles que não esperam para amanhã o que podem fazer hoje com a vida que têm. Amém. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor